área, 15 horas e 30 minutos. Repórter Cecília Lemes. Neste momento, fomos informados de que as vítimas da inundação de Nova Orleans vão organizar uma manifestação amanhã para comemorar este primeiro dia do ano 2030. Já faz mais de 3 meses que aquela cidade desapareceu sob o mar e seu pedido de asilo no Canadá continua em estudo. Nova Escócia. Um ciclone ameaça a costa. Os moradores estão desesperados. É a segunda tempestade tropical em 2 meses. Temperatura em Montreal. 32 graus e 86% de umidade relativa no centro da cidade. Para amanhã, elevação do índice hidrotérmico. Feliz Ano Novo! Faça como nós, fique ligado! Minha representação foi uma ficção. Mas realmente está sendo previsto um aquecimento do planeta para o começo do século XXI. 4 ou 5 graus a mais durante os próximos 50 anos. Talvez um dia não possamos mais viver ao ar livre por causa dos raios ultravioleta, do calor ou da poluição. Teremos que fabricar microclimas numa redoma de vidro com vegetação, sol e mar artificiais. É impossível ignorar o SOS que o planeta nos envia. Verdadeiros mares de algas vermelhas e castanhas sulcam os mares do globo e deixam atrás de si milhares de peixes mortos. Os golfinhos morrem misteriosamente ao largo das costas do Atlântico. No ano passado foram 750. Vários tinham as nadadeiras e as caudas corroídas por feridas. Além disso, a poluição do mar altera as estátuas dos edifícios e os monumentos. O ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento que comemos. Desconfiamos de tudo. Há perigo em toda parte. Todo mês, no nosso meio ambiente, identificamos uma nova substância tóxica. Não é de se admirar? Nossa sociedade fabrica 1000 novos produtos químicos por ano. Na maioria das vezes, ela os lança no mercado sem ter avaliado o seu perigo. Hoje em dia, utilizam-se habitualmente cerca de 35.000 substâncias sintéticas potencialmente cancerígenas. E os dejetos? Nossas indústrias produzem milhares de toneladas. Uma grande quantidade é jogada diretamente nos esgotos sem tratamento prévio. E escondemos o resto nos depósitos sem nenhuma precaução. Os produtos tóxicos penetram no solo e invadem os lençóis de água subterrâneos. Eles se concentram nos organismos vivos através da cadeia alimentar. Há 20 anos, os países industrializados retiraram do mercado um pesticida perigoso, o DDT. Mas ainda encontramos seus traços nos peixes, nos pássaros e também nos homens. Há 10 anos... proibiu-se a produção do bifenil policlorado, o famoso BPC. Mas ainda não conseguimos nos livrar dele e, com certeza, ainda falaremos muito disso. Em 1929, quando foram lançados no mercado os bifenis policlorados, os BPC, os cientistas haviam acabado de criar a família de moléculas mais estável e mais polivalente que já existiu. Desde então, podemos encontrar essas moléculas em centenas de produtos de utilidade cotidiana, como adesivos, tintas e vernizes, tintas de caneta, lubrificantes. Logo se procurou também aproveitar suas propriedades como isolante elétrico e térmico. Eles foram aplicados com sucesso nos óleos de máquinas pesadas e de transformadores elétricos. 50 anos mais tarde, sua fabricação e sua importação foram proibidas na América do Norte. Os BPC são extremamente estáveis. Eles não se dissolvem na água e resistem à oxidação. Não são biodegradáveis e se acumulam nos organismos vivos. Quando os BPC são lançados no meio ambiente, eles se introduzem na cadeia alimentar e se infiltram por contato cutâneo, por ingestão ou pela respiração em todos os organismos vivos. Ao penetrar em um organismo vivo, as moléculas dos bifenis policlorados se acumulam nas gorduras. Os cientistas demonstraram que quando essas moléculas aparecem no fígado dos mamíferos, elas estimulam a produção de certas enzimas. O corpo dos mamíferos torna-se, então, uma verdadeira usina de transformação química. Essas enzimas modificam produtos presentes nos seus organismos, assimilados através da cadeia alimentar, como os pesticidas ou outros poluentes.
Quando essas enzimas entram em contato com esses poluentes, elas criam uma nova família de produtos químicos muito tóxicos, que não encontramos nem no meio ambiente, nem nos laboratórios. Foi comprovado que esses novos produtos químicos causam câncer em alguns mamíferos. Mas ainda não foi comprovado o efeito cancerígeno dos BPC nos seres humanos. Dos 565 milhões de quilos de BPC produzidos na América do Norte, 315 milhões ainda estão em uso. O restante ou está armazenado ou está espalhado pelo meio ambiente. É muito difícil se livrar dos BPC. Os incineradores em uso não os destroem, mas lhes fornecem o calor e o oxigênio necessários para que eles se transformem em produtos químicos mais tóxicos, os furanos e as dioxinas. Quando um átomo de oxigênio penetra em uma molécula de BPC, obtemos uma molécula de furana. Se dois átomos de oxigênio aí penetram, obtém-se uma molécula de dioxina. Calcula-se que certas formas de dioxina e de furano são até 100 mil vezes mais tóxicas do que a molécula de base do bifenil policlorado. Nos seres humanos, a exposição a grandes quantidades de dioxina ou furano provoca uma forma de erupção cutânea chamada clorácne. Mas foram notados também problemas digestivos e dores nos músculos e nas articulações. Nos animais, observou-se um efeito cancerígeno, mas até agora não se comprovou o efeito cancerígeno nos seres humanos. Para se livrar dos BPC sem criar moléculas de dioxinas ou de furanos, é preciso esquentá-los a temperaturas muito elevadas, da ordem de 1.200 graus Celsius. É só nessa temperatura que se consegue quebrar completamente as moléculas de BPC, mas é um processo muito caro. Pesquisadores tentam criar uma forma mais econômica de se livrar dos BPC. Observou-se que certas bactérias têm um patrimônio genético que lhes permite degradar algumas das 209 moléculas diferentes de BPC. Segundo os pesquisadores, várias séries de genes seriam necessárias para que uma bactéria pudesse degradar completamente todos os tipos de BPC. Contudo, nenhuma bactéria na natureza é dotada de todos esses genes. Procura-se então, por manipulação genética, criar uma superbactéria, transplantando-lhe os genes necessários. Entretanto, a atividade desses micro-organismos, também criados pelo homem, é dificilmente previsível. Teme-se que eles se tornem, por instabilidade genética, bombas ecológicas ainda mais devastadoras do que os BPC presentes no meio ambiente. O que acontece com os BPC é típico das nossas sociedades industriais. Não nos preocupamos em prever como vamos nos livrar dos produtos perigosos e seus dejetos. Quando acontece um acidente, voltamos-nos para a ciência como se, num passe de mágica, ela resolvesse todos os problemas. Mas é tarde demais. Os acidentes tornaram-se catástrofes. Os exemplos são numerosos. No Missouri, em 1973, um empresário que espalhava óleos usados nas estradas como abaixapó juntou aos seus óleos os dejetos de uma indústria farmacêutica. Ora, os dejetos continham dioxina. Quando houve uma inundação, a dioxina colocada nas estradas espalhou-se pela cidade. Os moradores foram retirados, a cidade condenada e o governo obrigado a pagar 33 milhões de dólares. Quando queremos nos livrar de resíduos tóxicos, todos os meios são válidos. Em Nova York, por exemplo, as companhias venderam seus dejetos tóxicos a distribuidores de óleo para aquecimento. Esses pequenos empresários os misturaram aos seus óleos para aumentar-lhes o volume. Depois os venderam a particulares. Os fornos de seus clientes tornaram-se outras tantas fontes de poluição. Mas além do comércio ilegal, há a negligência. Há pouco tempo, aqui em Quebec, armazenou-se numa velha granja sem fiscalização solventes inflamáveis em barris de BPC. Uma noite o depósito pegou fogo. Os moradores foram acordados. Foi pedido que pegassem seus cães e pássaros e fossem para o ginásio local. 3 semanas mais tarde, os peritos disseram que podiam voltar para casa sem perigo. Mas o que quer dizer sem perigo? Em tempos de crise, ficamos preocupados e exige-se controle. No entanto, todos os dias somos expostos a uma série de produtos perigosos que não chegam às manchetes.
Por exemplo, o chumbo. Sempre existiu no ambiente. Mas a taxa de chumbo no nosso organismo é 1000 vezes mais elevada do que a que encontramos nos esqueletos de 2000 anos. É a mesma coisa com o enxofre. Sempre houve moléculas de enxofre na atmosfera que foram expelidas pelas erupções vulcânicas. Mas hoje, só as indústrias liberam cerca de 70 milhões de toneladas de enxofre por ano. Nos anos 70, construíram-se usinas com imensas chaminés para enviar os gases ricos em enxofre bem alto na atmosfera. Só se deslocou o problema que recai sob a forma de chuvas ácidas. No Canadá, na Escandinávia e em outros países industrializados, encontramos lagos límpidos e sem algas. São cristalinos porque foram literalmente esvaziados dos micro-organismos, vegetais e peixes que os habitavam. São lagos mortos. Centenas de lagos em todo o mundo seguem atualmente o mesmo destino. É a lenta agonia causada pela acidificação das águas. Essa acidificação é provocada pelo despejo na atmosfera de óxidos de nitrogênio e de dióxido de enxofre. Os óxidos de nitrogênio provêm da utilização de combustíveis fósseis e são principalmente emitidos pela frota automobilística mundial. Mas uma ameaça ainda maior é o lançamento na atmosfera do dióxido de enxofre, ou SO2. As principais fontes do SO2 são as centrais térmicas a carvão. O dióxido de enxofre resultante da combustão do carvão é lançado na atmosfera por chaminés que podem atingir até 300 metros de altura. Assim, o ambiente circundante a essas centrais térmicas é pouco afetado. Mas esse dióxido de enxofre lançado para o alto é levado pelos ventos dominantes. Durante esse trajeto, que pode chegar a várias centenas de quilômetros, o dióxido de enxofre sofre uma transformação química no contato com o vapor d'água e com as nuvens. O átomo de enxofre e os dois átomos de oxigênio do SO2 se combinam com os dois átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio da água. Está formado, então, o ácido sulfuroso. É esse ácido que se mistura às chuvas. Mas a acidificação não é causada apenas pelas chuvas. Quantidades apreciáveis de dióxido de enxofre caem no solo antes de terem reagido quimicamente com vapor de água. Quando essas minúsculas partículas de SO2 entram em contato com o orvalho, elas sofrem a mesma transformação química e se tornam ácidas. É o mesmo ácido que cai sob a forma de chuvas. Reações químicas similares se produzem com os óxidos de nitrogênio liberados pela frota automobilística mundial. Quando um lago recebe grandes quantidades de ácido, o metabolismo dos seres que o habitam é gravemente afetado. Eles não se adaptam à acidificação, cessam de se reproduzir e, finalmente, morrem. Mas a acidificação tem outras consequências. Quando esses ácidos se infiltram no solo, eles provocam um fenômeno chamado lixiviação. Este fenômeno se compara ao que ocorre numa cafeteira. As águas ácidas atravessam o solo, levando com elas os minerais e as substâncias essenciais à vida dos vegetais. O solo é privado de suas substâncias nutritivas, como o café, de seu sabor. O solo se torna, então, um pouco propício ao crescimento das árvores. Florestas inteiras sofrem atualmente um enfraquecimento provavelmente irreversível. A lixiviação também tem o efeito de provocar a dissolução de certos metais presentes no solo. Assim, pela erosão causada pelas chuvas, grandes quantidades de mercúrio e alumínio invadem os lagos e os cursos d'água. É possível remediar temporariamente a acidificação dos solos e dos lagos, espalhando-se neles cal ou calcário. Mas o efeito temporário dessas medidas não é nem prático, nem econômico.
As precipitações ácidas atacam também as construções humanas. Edifícios, monumentos e esculturas são impiedosamente desfigurados. As concentrações e as chuvas ácidas devoram gradualmente várias regiões do planeta. Existe, porém, uma solução: normas severas contra a poluição. Todo mundo está de acordo, é preciso agir. Os suecos foram os primeiros a se interessar pelas chuvas ácidas. Estabeleceram normas para a combustão do carvão e do petróleo. Eles multiplicaram os programas para estimular as indústrias a filtrar seus gases tóxicos. Começaram até mesmo a desacidificar rios e lagos, jogando neles cal para restabelecer um equilíbrio químico normal. Os resultados foram convincentes. Já há de novo trutas em vários dos lagos tratados. Mas isso é cuidar dos sintomas sem atacar a causa. 75% das chuvas ácidas que caem na Suécia vêm da Alemanha, da Grã-Bretanha, da França. A Suécia se preocupa. É preciso que a Europa faça o mesmo. Acontece o mesmo no Canadá. Cerca de 70% das chuvas ácidas vêm dos seus vizinhos americanos. Em matéria de poluição é preciso acordos internacionais, mas geralmente as comissões de estudos englobam apenas cerca de 20 países industrializados. Eles se comprometem, eventualmente, a assinar acordos para reduzir progressivamente a produção dos produtos perigosos. Tudo isso leva tempo. Evidentemente, as grandes potências hesitam em proibir certos produtos porque sabem que outros países menores vão continuar a fabricá-los e a lucrar com eles. De uns anos para cá, preocupamos-nos mais com a qualidade do meio ambiente e somos melhor informados sobre os diferentes produtos tóxicos. Mas já temos de enfrentar novos problemas. Em consequência do consumo do carvão e do petróleo, estamos em via de envolver a Terra numa espessa camada de gás carbônico. Ao mesmo tempo, continuamos a utilizar produtos que atacam o ozônio e destroem cada dia mais a proteção natural do planeta. Efeito estufa, destruição da camada de ozônio. Será uma nova situação de emergência? Os produtos químicos que poluem a superfície da Terra são ameaçadores. Mas um perigo muito maior plana a alguns quilômetros acima de nossas cabeças e compromete a sobrevivência de toda a biosfera. Desde o começo da era industrial, o homem modifica gradualmente a composição das camadas gasosas que protegem a vida no planeta. Uma das grandes ameaças que pesam atualmente sobre o planeta é a intensificação do efeito estufa, causada principalmente pelas emanações do gás carbônico. Presente em estado natural na atmosfera, o gás carbônico age como um gigantesco abrigo de vidro. Ele deixa penetrar uma parte dos raios solares durante o dia e prende o calor que emana do solo durante a noite. É a ação normal e benéfica do efeito estufa. Sem a camada gasosa protetora, a temperatura média na superfície da Terra seria de 100 graus Celsius de dia e de menos 150 graus à noite. No entanto, de 100 anos para cá, as emanações da combustão do petróleo, de gás natural e de madeira aumentaram em 30% a concentração do gás carbônico na atmosfera. E calcula-se que ela dobrará até o ano 2030. Esse aumento das quantidades de gás carbônico amplia o efeito estufa e provoca o aquecimento do clima do planeta. Se a eliminação do gás carbônico mantiver o ritmo atual, os cientistas preveem um aquecimento de 3 a 5 graus para daqui a 30 ou 50 anos. Em 15 mil anos, a temperatura do globo só aumentou 5 graus. A lentidão dessa modificação climática permitiu às diferentes espécies vivas se adaptarem.
um mesmo aquecimento num período de 50 anos teria um efeito desastroso sobre toda a biosfera. Regiões agrícolas inteiras poderiam se transformar em deserto e a produção dos cereais poderia diminuir 50%. O derretimento das geleiras aumentaria o nível dos mares em pelo menos 1 metro, provocando a inundação das regiões costeiras e das grandes cidades do litoral. As chuvas seriam muito mais abundantes e um aumento de apenas 1 grau dobraria a frequência de furacões. O outro grande problema que a nossa civilização enfrenta hoje é a destruição da camada de ozônio que circunda a Terra. Essa camada constitui um filtro natural que protege o planeta dos raios ultravioleta do Sol, assim como um creme de proteção solar que impede o corpo de se queimar. O ozônio, constituído de 3 átomos de oxigênio, se forma e se destrói naturalmente na estratosfera. Essa camada da atmosfera está situada entre 15 e 50 quilômetros acima da Terra. Nesta altitude, a pressão é 200 vezes menor do que na superfície terrestre. Para dar uma ideia da fragilidade da camada de ozônio, ela teria só 3 milímetros de espessura se a trouxéssemos às temperaturas e pressões existentes na superfície da Terra. Mas produtos químicos existentes nos aerosóis, nos refrigeradores, nas espumas isolantes e em certas embalagens fabricadas com essas espumas, destroem gradualmente esse filtro protetor. Esses gases, agrupados na família dos clorofluorcarbonos, ou CFC, diminuem perigosamente a camada de ozônio. Ao contrário de outros produtos químicos, o CFC não se decompõe nas camadas inferiores da atmosfera. Eles sobem tranquilamente até a estratosfera. Calcula-se que 90% dos CFC liberados entre 1955 e 1975 continuam ainda sua lenta ascensão para a camada de ozônio. Chegando à estratosfera, os CFC são decompostos pelos raios ultravioleta e libertam átomos de cloro. Os átomos de cloro destroem as moléculas de ozônio, tirando-lhes um átomo de oxigênio. Uma nova reação química se produz com os átomos de oxigênio presentes na atmosfera, libertando de novo o cloro. Um só átomo de cloro pode destruir até 100 mil moléculas de ozônio. O efeito destruidor do CFC foi confirmado em 1985 por um satélite meteorológico. Fotografou-se um buraco acima da Antártida, indicando uma diminuição de 40% da camada de ozônio, que se tornava mais fina ao redor de todo o globo. Cálculos feitos pela NASA prevêem que, se as emissões de clorofluorcarbonos prosseguirem no mesmo ritmo, até 9% da camada de ozônio poderão desaparecer daqui a 50 anos. Os especialistas calculam que a diminuição da camada de ozônio já provoca um aumento considerável dos cânceres de pele. Suspeitam mesmo que a exposição aos raios ultravioleta enfraquece o sistema imunológico do homem e dos animais. Sabe-se também que os raios ultravioleta podem destruir micro-organismos essenciais às cadeias alimentares oceânicas. É uma perspectiva inquietante para a pesca comercial. O aquecimento do planeta e a diminuição da camada de ozônio poderiam ter efeitos catastróficos sobre o equilíbrio de todos os ecossistemas. Se o ser humano planeja a curto prazo, a natureza, por sua vez, reage a longo prazo. Talvez, se avaliássemos as perdas ambientais em dólares ecológicos, os poderes econômicos interviriam mais depressa. A camada de ozônio que se afina, as espécies que desaparecem, nossa saúde que se deteriora. Tudo isso somado representa muitos ecodólares. Não somos obrigados a entrar em pânico, mas não podemos mais ser ignorantes.